Hoje vamos analisar um caso da primeira metade do século XX. Então relaxe enquanto vamos para a Inglaterra. Patrick Mahon nasceu no ano de 1890 em Liverpool. Seus pais vieram da Irlanda para a Inglaterra e Patrick teve uma infância confortável na região de West Derby, na cidade. Ele frequentou a escola local e mostrou ser um bom aluno. Ele frequentava assiduamente a igreja católica local, mas teve uma infância sem grandes acontecimentos. Após concluir os estudos, passou a trabalhar como contador. Ele se casou com uma jovem chamada Jessie e dava aulas na escola dominical da igreja. Parecia que Patrick Herbert Mahon havia se tornado um jovem muito respeitável. No entanto, apenas um ano depois, em 1911, ele roubou 123 libras de seus empregadores e, junto com uma mulher que não era sua esposa, viajou de barco para a ilha de Man. Claro, a polícia logo o alcançou, mas devido à sua reputação e ao arrependimento demonstrado ao confessar o que fez, ele foi liberado apenas com uma advertência. Sua esposa também o perdoou. Ele conseguiu outro emprego, mas foi demitido apenas um ano depois, quando descobriram que ele havia roubado 60 libras da empresa. Desta vez, Patrick foi preso, julgado e, após ser considerado culpado, enviado para a prisão por 12 meses. Sua esposa o perdoou, e quando ele foi libertado, eles foram morar na pequena cidade de Calm, no condado de Wiltshire, que fica a cerca de 32 quilômetros a leste da cidade de Bath. Nos anos seguintes, Jessie deu à luz 2 filhos. Patrick, no entanto, nunca parecia estar muito longe de encrenca. Ele ficou viciado em jogos de azar e foi preso após atacar uma garota que o atrapalhou ao tentar roubar a casa do chefe dela. Ele a atingiu com um martelo e, estranhamente, depois pediu desculpas e perguntou se ela o perdoaria. Desta vez, ele foi condenado a 5 anos de prisão. Ele foi libertado em abril de 1919 e, mais uma vez, sua esposa paciente, Jessie, o perdoou. Ela conseguiu para ele um emprego de vendedor em uma empresa que mudava seus escritórios para Sudbury-on-Thames. Então Patrick e sua família se mudaram para Richmond, em Londres. Nos anos seguintes, as coisas foram bem para Patrick. Ele foi promovido no trabalho e parecia que tinha deixado seu passado criminoso para trás. Em 1923, quando trabalhava em Moorgate, ele conheceu uma senhora chamada Emily Bilby Kay. Ela tinha 37 anos e era solteira. Curiosamente, ele se apresentou a ela como o Sr. Derek Patterson. No começo, eles apenas sorriam e trocavam gentilezas, mas logo após o primeiro encontro, o relacionamento ficou mais íntimo. Isso continuou, e 3 meses depois, a senhorita Emily Kay descobriu que estava grávida, algo que a deixou muito feliz. Em março, Patrick comprou um anel de noivado e o entregou para Emily. Animada com a perspectiva de se tornar esposa e mãe, Emily contou a todas as suas amigas que em breve se casaria, e então ela e seu marido emigrariam para a África do Sul. No dia 5 de abril, ela escreveu para sua irmã, informando que iria com seu noivo para a cidade litorânea de Eastbourne. Como Patrick, ou Derek, como ela acreditava ser o nome dele, havia alugado um bangalô conhecido como Casa do Oficial, que era de um pequeno grupo de chalés originalmente ocupados por guardas costeiros entre as cidades de Eastbourne e Pevensey, em uma área conhecida como The Crumbles. Essa região tinha uma atmosfera sombria, pois menos de 4 anos antes, em agosto de 1920, o corpo de uma garota de 17 anos chamada Irene Monroe, que havia viajado de Londres para a cidade, foi encontrado lá, parcialmente coberto por pedras. Emily e Patrick, que Emily pensava se chamar Derek, planejavam ficar na casa do oficial enquanto terminavam os preparativos para ir à África do Sul. Emily também havia sacado 404 libras de suas economias e dado a maior parte para seu noivo. 2 dias depois, em 7 de abril, ela embarcou em um trem e viajou de Londres para Eastbourne. No início, o casal ficou hospedado no Kenilworth Court Hotel, antes de se mudar para o bangalô alugado em 12 de abril. Patrick não alugou a propriedade em seu nome nem no nome de Derek Patterson. Em vez disso, ele usou o pseudônimo de Sr. Waller. Ele disse à esposa que trabalharia fora por um tempo. Emily estava muito feliz por estar à beira-mar. E no dia 14 de abril, Emily escreveu uma carta para uma amiga informando sobre o desejo deles de visitar Paris na Páscoa e a intenção de viajar para Londres no dia seguinte para obter um passaporte. Ela também afirmou que passariam cerca de 15 dias em Eastbourne antes de se mudarem para a África do Sul. Ninguém jamais teve mais notícias da senhorita Emily Bilby Kay. Patrick convidou outra dama, a senhorita Ethel Duncan, para passar a Páscoa com ele no bangalô. Eles haviam se conhecido há pouco tempo.
No dia 16 de abril, Patrick enviou a ela um vale telegráfico de 4 libras e um telegrama pedindo para que ela o encontrasse. No dia 18 de abril, na estação de trem de Eastbourne, 18 de abril de 1924, era Sexta-feira Santa, e Ethel embarcou no trem em Londres com destino a Eastbourne. O trem chegou por volta das 19h50 e Patrick estava esperando por ela na plataforma. Ela percebeu que ele estava com uma bandagem no pulso. Quando perguntou o que havia acontecido, ele explicou calmamente que havia torcido o pulso ao salvar uma mulher de cair de um ônibus, mais cedo naquele dia. Patrick e Ethel foram à casa do oficial, onde por 3 dias ele garantiu que ela tivesse tudo o que desejasse. Caminharam pela orla e jantaram em restaurantes de luxo. Nada era demais para ele, e ele gastava dinheiro sem hesitar. Na segunda-feira de Páscoa, 21 de abril, Ethel voltou para Londres e Patrick disse a ela que ainda tinha 1 ou 2 coisas para fazer em Eastbourne. Ele voltou para o bangalô alugado chamado Casa do Oficial. Quando Patrick voltou para Londres, sua esposa havia ficado desconfiada dessas supostas viagens de negócios. Ele já tinha feito várias desde que saiu da prisão em 1919. Apesar de já ter perdoado suas indiscrições antes, agora ela começava a se cansar do comportamento dele. Ele também apostava, e ela suspeitava que ele frequentava hipódromos locais. Ela decidiu pedir ajuda a um investigador particular chamado Sr. John Beard no dia 1º de maio. Ao vasculhar os bolsos de um casaco do marido, Jessie achou um programa de corridas e um bilhete do guarda-volumes para uma mala deixada na estação de trem de Waterloo, datado de 28 de abril de 1924. Ela avisou o investigador e, juntos, foram à estação ver o que podiam encontrar. Eles recuperaram uma bolsa Gladstone que, embora trancada, deixou o investigador desconfiado, levando-o a acionar a polícia. 2 policiais chegaram e retiraram um pequeno pedaço de pano da bolsa. O pano estava coberto de sangue. O pano foi enviado para exame forense e foi confirmado que o sangue era humano. Jessie, no entanto, não sabia da descoberta e foi orientada a devolver o bilhete ao casaco do marido e não falar mais sobre o assunto. 2 detetives foram então instruídos a esperar perto do guarda-volumes pela chegada de Patrick Mahon, que apareceu pontualmente às 18h15 da sexta-feira, 2 de maio. Assim que pegou a mala, os detetives o prenderam e o levaram para a delegacia de polícia de Kennington. Após confirmar que a mala era sua, ele foi transferido para a Scotland Yard. Patrick foi interrogado e o conteúdo da mala foi examinado. Dentro, a polícia encontrou uma faca de cozinha e roupas femininas que estavam cobertas de gordura, sangue e desinfetante. A mala também continha uma bolsa de raquete de lona com as iniciais EBK. Quando questionado sobre por que o conteúdo incluía uma faca e roupas fortemente manchadas de sangue, Patrick respondeu: "Eu gosto de cachorros, eu acho. Eu levava carne para nossos cachorros de estimação nela." Em resposta, o inspetor Savage respondeu: "Carne para cachorro, mas isso é sangue humano. Você não embrulha carne para cachorro em seda." Sua explicação não me satisfaz. Após horas de interrogatório sobre os objetos ensanguentados em sua bolsa, Patrick declarou abruptamente: "Estou pensando na minha situação." Ele então ficou em silêncio por 15 minutos antes de finalmente dizer: "Presumo que vocês saibam de tudo, vou ser honesto com vocês." Ele afirmou que estava com uma senhora chamada Senhorita Emily Kay na casa do oficial, e no dia 15 de abril ele trouxe o balde de carvão para dentro e acendeu o fogo. Enquanto Emily escrevia uma carta para sua amiga, depois de terminar de escrever essa carta, ela se virou para ele e o incentivou a escrever para seus amigos para informá-los do plano deles de se mudarem para a África do Sul. Patrick disse que, quando se recusou a fazer isso, Emily ficou muito brava e começou a discutir. Eventualmente, ela jogou um machado nele, mas errou. Depois, eles tiveram uma briga física, que resultou em ambos caindo sobre uma cadeira. Nesse momento, Emily bateu a cabeça na caixa de carvão. Ele continuou dizendo que tentou reanimá-la, mas sem sucesso, e só percebeu ao amanhecer o quão tolo tinha sido. Sem procurar ajuda médica, preocupado que agora seria responsabilizado pela morte dela, ele decidiu se livrar do corpo. Ele disse que, em 18 de abril, decepou a cabeça e as pernas da senhorita Kay e guardou o corpo em um baú enquanto continuava pensando sobre seu problema. Depois ele passou a Páscoa com a senhorita Ethel Duncan. Assim que ela voltou para Londres, ele disse que queimou a cabeça, os pés e as pernas na lareira do bangalô e varreu o crânio carbonizado e os fragmentos de ossos para uma pá de lixo. Mais tarde, ele quebrou algumas partes do corpo em pedaços extremamente pequenos e os jogou por cima do muro do jardim da Officers' House.
Ele acrescentou que jogou outros pedaços pela janela de um vagão de trem a caminho de Londres. Ele disse ao inspetor que planejava se livrar dos itens na mala Gladstone da mesma forma. 2 inspetores de polícia foram enviados à Officers' House em Eastbourne. Eles foram acompanhados por policiais da Sussex Police e pelo veterano patologista do Ministério do Interior britânico, Sir Bernard Spilsbury, que descreveu a cena como a mais horrível que já havia presenciado. No quarto, os investigadores acharam uma serrote de costas enferrujada e engordurada, com pedaço de carne preso, peças de roupa feminina e um pano de prato manchados de sangue. Um pires contendo gordura humana sólida foi encontrado no chão da sala de jantar, e uma panela de cerca de 8 litros contendo um pedaço de carne fervida foi descoberta, dentro da lareira da sala de estar. O fogareiro da lareira estava coberto de gordura corporal, e uma análise detalhada das cinzas revelou cerca de 900 pequenos fragmentos de ossos humanos queimados. Uma caixa de chapéu que foi encontrada na copa continha 37 pedaços de músculo humano fervido, ossos e carne, incluindo uma escápula, uma vértebra e um húmero. Ficou claro que uma serra foi usada para cortar os ossos. 4 pacotes ainda estavam no baú no quarto, o mesmo baú de dias atrás. A senhorita Ethel Duncan havia comentado sobre isso, e Patrick lhe disse que o baú continha livros raros que ele estava guardando para um amigo. O cheiro na casa era particularmente horrível. Sir Bernard Spilsbury passou 8 horas estudando meticulosamente o que restava da pobre senhorita Emily Kay. Com as notícias do que ocorria no bangalô se espalhando, uma multidão se formou do lado de fora. A cabeça não foi achada. Na verdade, nenhum pedaço do crânio da senhorita Kay jamais foi encontrado. Um pedaço de sua mandíbula e alguns dentes foram recuperados em uma pilha de lixo próxima. Apesar de muito esforço para achar outras partes do corpo, nada foi encontrado. No entanto, Bernard Spilsbury conseguiu determinar que, no momento da morte, a falecida estava nos estágios iniciais de gravidez. Um inquérito ocorreu no bangalô, com o acusado presente a pedido próprio. Ao ser escoltado até o local, a multidão vaiou e zombou dele. Após o inquérito, o Sr. Patrick Mahon foi acusado do assassinato da senhorita Emily Kay. O julgamento ocorreu nas Assizes de Lewes em 15 de julho de 1924 e foi presidido pelo juiz Avery. Patrick declarou-se inocente. Henry Curtis Bennett, falando em nome da coroa, expôs o caso da acusação, alegando que o réu havia iniciado um relacionamento com a falecida com a intenção explícita de roubar suas economias. Ele apresentou provas que mostravam que o Sr. Patrick Mahon havia recebido 4 pagamentos distintos da senhorita Kay, totalizando 100 libras nos meses anteriores à sua morte. Além disso, a acusação afirmou que o réu claramente planejou assassinar a senhorita Kay e que ele a incentivou a informar seus amigos e familiares de que ela e Derek Patterson em breve emigrariam para a África do Sul. Por isso, ninguém se preocuparia se ficasse um tempo sem notícias dela. O réu também havia comprado uma faca de chefe e um serrote de costas no dia 12 de abril, 3 dias antes da morte da senhorita Kay. No entanto, o réu informou à polícia que havia comprado os itens no dia 17 de abril. Sir Bernard Spilsbury depôs. Ele rejeitou a alegação de morte acidental da defesa e apoiou a promotoria, afirmando que Kay não teria ferimentos fatais apenas ao cair sobre um balde de carvão. Ele explicou que os hematomas graves no ombro o fizeram pensar que ela foi morta por algo como um cabo de machado. Embora esse objeto nunca tenha sido localizado, ele acrescentou que nenhuma parede, porta ou batente dentro da casa do oficial apresentava sinais de ter sido atingido por um machado. Em contraste com a alegação do réu de que a senhorita Kay havia atirado o machado nele antes de os dois entrarem em uma briga no dia 17 de julho, Patrick subiu ao banco das testemunhas em sua própria defesa. Ele disse que alugou o bangalô por 2 meses para continuar o caso com a senhorita Kay e depois convidar sua esposa para lá. Ele afirmou não ter alugado o local para matar ninguém e relatou que o casal discutiu, perdendo o controle após a senhorita Kay lançar um machado contra ele. Enquanto brigavam, ela caiu e sua cabeça bateu contra a balde de carvão de ferro. Ele reiterou que a morte havia sido um acidente. Ele admitiu comprar a faca de chefe e o serrote de costa que ele usou para cortar o corpo em pedaços, mas disse que fez isso após a morte da senhorita Kay. Apesar de a promotoria apresentar recibos que provavam que isso não era verdade, no dia seguinte a promotoria interrogou o réu.
Ele repetiu que alugar o chalé foi ideia da senhorita Kay, que queria demonstrar seu amor por ele e mostrar que seria uma boa esposa. Por que ele alugou o bangalô e começou o relacionamento com a senhorita Kay usando o nome falso de Derek Patterson? No dia 19 de julho, tanto a acusação quanto a defesa apresentaram seus argumentos finais ao júri. A defesa fez o máximo para argumentar que seu cliente era uma vítima de circunstâncias incomuns e não um assassino. A acusação lembrou ao júri das conclusões do patologista e do fato de que o réu havia comprado uma faca e um serrote enquanto a senhorita Kay ainda estava viva. A acusação também lembrou ao júri que o réu havia dito a ela que seu nome era Derek Patterson. Quando os argumentos finais foram concluídos, o senhor juiz Avery fez seu pronunciamento final ao júri. Ele apresentou as opções que eles deveriam considerar diante das provas apresentadas. O júri então se retirou para deliberar. Eles não tinham conhecimento do histórico criminal anterior do réu, mas apesar disso, deliberaram por apenas 45 minutos antes de concluir que o réu era culpado e o juiz sentenciar Patrick Herbert Mahon à morte. A defesa entrou com um recurso contra sua condenação em agosto de 1924. Eles argumentaram que o juiz Avery havia dado instruções errôneas ao júri, deixando de orientá-los a levar em consideração o potencial, que a morte da senhorita Kay pode ter sido acidental e que o juiz também informou incorretamente que o réu admitiu que a morte da senhorita Kay foi causada por ele. No dia 19 de agosto, o Lord Chief Justice negou esse recurso. Naquele verão, um grupo de empresários de gosto duvidoso, mas com excelente instinto para negócios, assumiu o aluguel do bangalô nos Crumbles. Eles transformaram o local em uma atração turística macabra. Cobrava-se um shilling por pessoa para uma visita guiada e, à medida que as filas aumentavam, começaram a oferecer refrescos na entrada. Devido à forte oposição dos moradores, o bangalô precisou fechar por 2 semanas, mas, quando reabriu, o preço da entrada foi aumentado para acomodar o número crescente de visitantes. No dia 3 de setembro de 1924, Patrick escreveu uma última carta para sua esposa, que permaneceu leal a ele durante toda a sua aprovação. 2 dias depois, em 5 de setembro, Patrick Herbert Mahon foi executado na prisão de Wandsworth. Ele nunca confessou o crime e protestou sua inocência até o fim. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Durante este vídeo, mencionei o caso de Irene Monroe, um crime que também ocorreu nos Crumbles. Eu falei desse caso em um vídeo em agosto de 2019, e se algum de vocês quiser assistir, deixei um link abaixo. Por favor, deixem quaisquer comentários ou sugestões que vocês tenham, e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.